Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Juan Nossi e eu estou feliz ao ver o seu avanço, o seu progresso. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 4 e eu quero dividir talvez aqui em 4 blocos, 4 grandes blocos. E o primeiro bloco do capítulo 4, ele vai do 1 até o verso 5, aonde o apóstolo Paulo vai falar dos falsos ensinos e o quanto esses falsos ensinos eles podem corromper a nossa fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que muitas pessoas elas vão surgir ensinando coisas novas, coisas bonitas, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, coisas que fazem sentido, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso já tem sido uma verdade nos dias de hoje, e nós precisamos ter discernimento espiritual, e nós precisamos ter critério. É interessante o quanto que as músicas hoje, o quanto que as bandas, inclusive bandas cristãs, elas estão pregando uma mensagem nova, sabe? Eu vejo que muitos teólogos, pastores e cantores, eles começam bem, mas talvez mal intencionados, porque eles querem angariar o coração de muitos fiéis. Então eles começam bem com uma canção bíblica, com uma pregação bíblica, com ensino bíblico, mas passa um tempo e eles começam a ensinar coisas que são contrárias à palavra de Deus, como se eles tivessem agora acesso a uma revelação maior, como se eles tivessem sido iluminados, como se eles tivessem percebido algo que ninguém percebeu, e eles começam a ensinar algo novo, e porque eles já têm o coração de muitas pessoas, essas pessoas acabam caindo nessa armadilha, sabe? Mas nós precisamos de discernimento espiritual, e nós precisamos avaliar tudo de acordo com a palavra de Deus. Se aquilo que está sendo cantado está na palavra de Deus, está aprovado. Se não está, eu preciso rejeitar. Se aquilo que está sendo ensinado está na palavra de Deus, eu acolho no meu coração, mas se não está, eu preciso rejeitar. Se aquilo que está sendo ministrado é coerente com a palavra de Deus, ok. Se não está, eu preciso rejeitar. O segundo bloco é do verso 6 ao verso 8. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre o ministro e o quanto ele precisa se alimentar bem da verdade. Ele diz assim: se você lhes transmitir essas instruções, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, pois, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que um bom ministro, ele precisa ter a sua vida pautada na palavra. Hoje muitas pessoas, elas preferem ouvir uma pregação do que estudar a palavra. Elas preferem pagar para alguém falar de Deus do que ter um tempo de oração com o próprio Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que se você quer ser um bom ministro, a sua vida tem que ser pautada no seu relacionamento com Deus e na leitura da palavra, e você não pode terceirizar isso, você não pode pautar a sua base teológica num livro que você leu que não seja a Bíblia, numa pregação que você ouviu, num podcast que você ouviu, numa conversa que você teve. Não, um bom ministro se alimenta da palavra da verdade. O terceiro bloco, ele começa no verso 9 e o apóstolo Paulo vai falar que o testemunho pessoal é a melhor pregação. Então no verso 9 ele começa dizendo, e até que ele vai chegar ali para falar para Timóteo, dizendo o seguinte: olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso: olha, a sua vida é a sua maior pregação. Contra fatos não há argumentos. Se você vive, a sua pregação tem autoridade. Se você vive, a sua pregação ela está sendo testificada. E o quarto bloco começa no verso 13, onde o apóstolo Paulo vai falar que Timóteo tem que cuidar de si mesmo e do seu ensino. Então, no verso 13 ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura
pública. A exortação ao ensino não negligencie o dom que lhe foi dado. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. E nesse último bloco, Paulo vai falar do crescimento constante que Timóteo ele deve ter. E essa palavra ela serve para todos nós. Nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós estamos acolhendo no nosso coração, e tudo precisa ser avaliado de acordo com a palavra. Não é se você gosta, não é se faz sentido, não é se cai bem no seu coração, é se é coerente com a palavra de Deus ou não. E se não for coerente com a palavra de Deus, ainda que você goste, você precisa rejeitar. Aqui o apóstolo Paulo também falou para Timóteo que a vida dele tem que estar pautada na palavra, e a sua vida enquanto cristão também. Ela não pode estar pautada em um livro terceiro, numa conversa terceira, numa música que você ouviu, numa pregação que você foi ministrado. Não, a sua vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo que o exemplo dele é a maior pregação. E nós também devemos ser exemplos, assim como Timóteo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Muito mais do que ensinar, nós devemos viver, e aquilo que vivemos traz autoridade para aquilo que ensinamos. Por último, o apóstolo Paulo fala que Timóteo deve continuar crescendo. Ele não pode parar de estudar, ele não pode parar de se aperfeiçoar, ele não pode parar de melhorar. E essa palavra também serve para você. O seu crescimento precisa ser contínuo. Você precisa estudar mais, ler mais, orar mais, ter mais vida com Deus e testemunhar mais. Não pare de crescer. E nesse sentido eu quero orar por você. Pai, abençoe essa pessoa que está participando desse devocional, para que em nome de Jesus hoje ela reconheça e consiga, Deus, discernir aquilo que é bíblico e aquilo que não é. E mesmo que ela goste, mesmo que faça sentido, que o Senhor dê para ela coragem de rejeitar aquilo que não está na sua palavra. Que a vida dessa pessoa, Deus, não esteja pautada numa pregação que ela ouviu, num podcast que fez sentido, numa música que ela gosta ou numa conversa que agradou o seu coração, mas que a vida dela esteja pautada nas Escrituras. Ó Deus, que o testemunho dela seja a sua maior pregação e que ela continue crescendo e avançando dentro de tudo que o Senhor tem preparado para ela. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço e até amanhã.